Eles não conseguiam, assim, discernir o que estava correto e o que não estava correto, sabe? De tanto pecado que eles estavam. Muitas das vezes, tem pessoas que se encontram nessa situação. E a gente consegue ter uma noção de que pecado, assim, sinceramente, para mim, quando fala pecado, já traz todo aquele peso. Depois do pecado, que a gente pensa o quê? Em adultério, a gente pensa em comunicação. Só que às vezes o pecado é uma coisa, olha, que para os nossos olhos é algo pequeno. Fofoca é pecado, por exemplo, sabe? E a gente muitas das vezes leva a nossa vida como se fosse algo, não é um pecadinho pequenininho, mas não é. E às vezes o Senhor está incomodando a nós para que venhamos corrigir esses erros que são pecados, mas para os nossos olhos não posso deixar de cantinho. Não. E como eu havia dito, o Senhor me deu dois contrapontos. Primeiro, a posição de Josias, como alguém que já foi trabalhado por Deus, antes de estarmos em posição de ser um instrumento de Deus, Deus trabalha em nós. Sabe? Como, por exemplo, o ministério, ele não é exercido quando a gente tem a nossa primeira oportunidade na igreja. Senão seria muito fácil. Apesar das dificuldades que tem de chegar aqui, mas começa dentro de nós. Deus primeiro cura você, para você para outras pessoas. Ele é o poder dele, mas ele trata em você primeiro. Então, por exemplo, se ele tiver de usar, né, da sua vida como instrumento para a libertação, ele antes de tudo ele precisa libertar você. Verdadeiramente. Entende? Ou, por exemplo, você quer ser usado por Deus, você tem que ter isso em mente. Tem que ter em mente que Deus vai trabalhar em você primeiro. O ministério ele começa dentro de nós. Deus ele começa a dar um salvo nas coisas, a corrigir as coisas, para que você em algum momento seja usado como instrumento. Como eu acho que foi na quinta-feira, eu voltei aqui e falei sobre isso, porque Deus tem falado comigo também nessa situação. E que muitas vezes a gente passa por essas portas esperando receber de Deus. Não que não realmente vamos receber de Deus, mas cadê a posição de sermos instrumentos de Deus? Aleluia! Às vezes a gente não está fugindo da presença de Deus, não naquele momento que recebemos às vezes uma palavra de socorro, mas fugindo assim de exercer o chamado. Isso também é desobediência. Eu, por exemplo, eu fugi por muito tempo e eu achava que isso era pequenininho, não vai se importar com isso. Aí eu tinha oportunidade na igreja, eu louvava, mas assim, todas as oportunidades que eu podia, eu fugia, sabe? Nunca neguei a oportunidade, mas eu fugia. E eu tinha muita vergonha, eu tinha muito nervoso, tinha medo de fazer algo de errado, e sempre me sentia assim, ó, pequenininha. Esse era o meu problema. Só porque eu me sentia assim, eu pensava, eu não estou com pena de mim, eu me sinto pequenininha. Não estou me sentindo grande, eu não tenho como estar subindo aqui, então. Deve ser para Deus trabalhar, a gente nunca sabe, né? Mas eu sempre me senti pequenininha, achei que isso não tinha problema nenhum. Mas tinha. O Senhor me puxou as orelhas, ele tinha algumas situações para que eu despertasse. O tema também da igreja, né, esse congresso foi despertamento, verdadeiramente. Nós, irmãos, eu acredito que cada um tem vivido também de despertar em alguma área, mas verdadeiramente Deus me despertou, porque eu estava dessa maneira, fugindo. E Deus falou comigo, olha, é desobediência. Está errado isso aí. Não importa que você está se sentindo pequenininho. Tem gente sentindo pior do que você. Tem gente triste, angustiado. Tem gente que está passando por uma situação de ansiedade, de depressão. E por que muitas das vezes não nos colocamos na posição de servo e de Senhor? De que verdadeiramente temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Por que a gente não se coloca em posição de ser tratado, para ser usado por Deus? Porque a gente sempre espera que tenham pena da gente. Infelizmente, muitas das vezes a gente é assim. Como eu falei para os irmãos, eu mesmo estava me sentindo pequenininha ali e que estava tudo bem. Mas não é assim. Deus tem verdadeiramente o desejo de nos despertar, para que venhamos estar conforme a vontade dele, para ele nos usar. A igreja, somente aqui, ó, com a parede, não é suficiente não. Tem gente precisando. Tem gente precisando ouvir a palavra do Senhor que tem guardado em nossos corações. Aleluia. Entende? E como eu falei, temos duas posições aqui, tanto do rei Josias como alguém que já está sendo usado como instrumento, porque ao ler, ele rasgou suas vestes, se humilhou perante a presença de Deus, reconhecendo que tomava em pecado. Ele se entristeceu e ele pediu que o sacerdote fosse até uma profetisa para ouvir o que Deus tinha a falar a respeito, porque a situação da maneira que estava não poderia permanecer. Ele reconheceu que o Senhor estava irado.
e ele. Mas, mesmo nessa situação, assim, eu até me questionei bastante com ele. O Senhor falou: olha, não vou deixar que nada te aconteça nessa casa, mas hoje eu estou um pouco punir, tá bom? Um pouco punir. Ele poderia ter ido para casa, tentado agradecer, falando assim: olha, eu também, minha família também, então deixa os outros para lá, não estou nem aí com o pecado dele. E aí? Só que ele não. Ele junta um pouco no capítulo 23 e ele lê esse livro, né? O qual foi achado durante a reconstrução do templo. E eu fui pesquisando para saber o que estava nesse livro, que aqui só diz que é o livro das leis do Senhor. E eu vi que os estudiosos acreditam que, no caso, é o conteúdo do Pentateuco, que no caso são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E eu fiquei refletindo. E aqui, irmãos, ocorre um conserto. Um conserto do povo. Uma pessoa foi usada por Deus, criada por Deus, uma pessoa que andava em obediência. E devido à conduta, né, de se disponibilizar para Deus trabalhar, e obviamente o poder de Deus, que sem Deus não somos nada, houve um conserto. O povo restabeleceu a aliança com Deus. Uma pessoa foi usada por Deus para que houvesse essa aliança, né, esse restabelecimento de aliança com Deus. Então, aqui temos a posição do povo como alguém que está no pecado, que está vivendo assim, com os olhos vendados, devido aos seus caminhos, e uma pessoa que se posicionou. E eu creio aqui que, assim como eu, assim como cada um de nós, tem se posicionado para Deus trabalhar as suas vidas. Porque tem uma obra grande. Nós sabemos que o Senhor irá voltar para levantar a igreja. Glória a Deus, aleluia. Imagina ele voltar agora. Será que tenhamos obedecido o Senhor? E uma coisa que me chamou muita atenção também, que você fala maravilhosamente comigo, é que foi durante a reconstrução que foi achado o livro. Não foi antes da reconstrução, não foi ali na portinha do templo que foi achado o livro. Foi durante a reconstrução. E sentiu no coração dele, providenciou, né, que houvesse a reconstrução. Os responsáveis da obra foram lá para fazer esse processo e ali eles acharam. E eu fiquei pensando assim, durante a reconstrução. Então imagina ali a reconstrução do templo. Ele sabe que obra é horrível. É sujeira para cá, quebra não sei mais o que. Aqui diz que estava com brechas e depois aqui com ruínas. Então a gente tem essa visão de que tinha muitas coisas ali quebradas, precisavam ser reconstruídas. Uma reconstrução de fato leva, né, uma bagunça, uma quebra parede aqui, quebra parede em outro lugar. E eu fiquei